existe uma diferença em ouvir o sermão aqui na igreja, em ouvir o sermão lá na internet. Porque o sermão que é pregado aqui, ele é dado por Deus para a sua vida. Ele não é dado para a igreja, outra igreja, ele é dado para a Igreja Batista das Boas Novas, dentro da orientação que o Espírito dá, dentro da direção que a igreja dá. Eu ouço muitos sermões pela internet também, não estou dizendo para os irmãos que não devem fazer isso, tá bom? Só deve tomar muito cuidado com alguns que tem por aí. Obrigado, irmão. Tomar muito cuidado com alguns que tem por aí. Agora, quando você está aqui, o sermão aqui na igreja, ele é o seu alimento espiritual num sentido mais amplo da tua necessidade. Então, eu louvo a Deus porque mais uma vez o Senhor nos dirigiu e hoje é um culto de missões. Dia de missões, já foi recolhida a oferta missionária e Deus me dirigiu numa palavra no Salmo 67 e uma mensagem missionária no Salmo 67. E o título da pregação, a ministração está aqui. Líder de célula, o que vai ministrar na célula, pode pegar, tá bom? E já acompanhar, já fazer as suas observações. Se tiver algum erro, algum erro de português aí, eu acho que ficou uma frase errada, depois você dá uma observada. E o título da pregação é o propósito missionário nas bênçãos de Deus. Propósito missionário nas bênçãos de Deus. Eu fiquei feliz desde o começo do culto, porque quando o Espírito Santo quer falar conosco, ele traz uma direção na pregação, mas o que me deixa feliz é que toda a direção do culto acaba sendo dirigida pelo Espírito Santo na necessidade da igreja. Então, todos os cânticos que foram cantados hoje têm a ver com a pregação que eu preparei. E inclusive esse cântico que foi cantado, acho que é da tribo de louvor, né? Que é um reggae. Isso é um reggae, né, irmãos? Um reggae. É um balanço legal. Então, esse cântico, ele é exatamente a conclusão da pregação que eu preparei hoje. Exatamente. Inclusive uma frase, pode colocar, irmão? O cântico lá? Uma frase que... Essa daí, deixa essa daí. Pode deixar, depois eu vou pedir para você colocar, tá bom? No final. Senhor, que vidas também vejam como é bom servir a um Deus vivo. Então essa é a conclusão do meu sermão de hoje. Mas eu quero ler a palavra de Deus com os irmãos no Salmo 67 e falar no tema... O propósito missionário nas bênçãos de Deus. O propósito missionário nas bênçãos de Deus. Vamos orar? Senhor, fala conosco. O Senhor já tem falado. O Senhor já revelou a tua palavra. O Senhor já nos dirigiu a ela. O Senhor já tem dirigido esse culto hoje. Com certeza essa palavra vai alcançar um objetivo muito especial na vida dos irmãos. Quero te agradecer por ter dado essa palavra e rogar agora, humildemente, que tua graça possa nos ajudar a compreendê-la e que o Senhor me ajude a transmiti-la com eficiência. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Salmo 67. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe e faça resplandecer o seu rosto sobre nós, para que sejam conhecidos na terra os teus caminhos, a tua salvação entre as nações. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te todos os povos. Exultem e cantem de alegria as nações, pois governas os povos com justiça e guias as nações na terra. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te todos os povos, que a terra dê a sua colheita. E Deus, o nosso Deus, nos abençoe. Que Deus nos abençoe e o temam todos os confins da terra. Que Deus nos abençoe. Esse é um salmo de ação de graças, louvando ao Senhor pela boa colheita. Era um cântico, tá? Um hino, até na versão atualizada, se não estou enganado. Quer ver? Ó? Tem uma versão aí, deixa eu ver aqui.
canção ao regente do coro para instrumentos de corda. Tá? Então era um cântico cantado numa ocasião especial, que era a festa dos tabernáculos, ou as festas das cabanas que tinha Israel. O que era a festa das cabanas? Festa das cabanas era uma festa onde Israel comemorava, agradecia, louvava a Deus pela boa colheita que ele tinha dado. Era uma festa rural, né, uma festa lá da roça. E também era uma festa para relembrar o tempo que Israel passou peregrinando no deserto, os 40 anos do deserto, morando em tendas. Essa festa, essa cabana chamada de sucá, era feita com materiais que eram encontrados no mato mesmo. E era bem simples, e devia ter um buraco bem em cima para que pudesse ver as estrelas. Para que pudesse, então, assim, ali de dentro agradecer a Deus. A sucá também era convidado os estrangeiros, peregrinos, mendigos e pessoas que não tinham condições financeiras para passar 7 dias com você. Olha que benção. Né? Você pegava lá algum que você via na rua, levava para lá, dava comida para ele, dormia com você, passava aquele... Não era realmente uma coisa, talvez assim, confortável, mas tinha uma lição espiritual nas festas. A festa de Israel não era festa para curtir, era festa para ensinar, para doutrinar, para trazer à memória, né, os ensinamentos de Deus. E a Sucá era um momento onde mostrava para Israel a missão que Israel tinha de abençoar todas as nações da terra. O versículo 6 diz que a terra dê sua colheita e que o nosso Deus nos abençoe. E ele diz também no versículo 1 que é uma oração, esse cântico é uma oração pedindo misericórdia e que Deus nos abençoe. Então é uma oração, que o Senhor nos abençoe. E ele diz, faça resplandecer o seu rosto sobre nós. Em Números, capítulo 6, versículo 24 e 26, tem a bênção sacerdotal, né? Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Né? Que levante o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O que é levante o seu rosto sobre ti? Essa expressão fala de rosto resplandecente. O que é um rosto resplandecente? É meio complicado de traduzir isso ao pé da letra, mas fala da aprovação e da felicidade da bênção divina. Você já percebeu como alguém que vai lhe dar uma excelente notícia, alguém que vai te dar uma notícia excelente, e quando a pessoa chega e você vê o rosto da pessoa, você já não faz a leitura do que vai ser dado? Rosto resplandecente, né? Você já viu a noiva, quando toca aquela marcha nupcial, né? Aquele tantarantã, né? E a noiva entra pelo corredor da igreja ou do local que ela vai e vê o noivo. O rosto da noiva está resplandecente, né? Resplandecente. Momento ali em que ela está com o rosto resplandecente, o noivo também. Então, ao contrário, é verdade também. Quando alguém vai lhe dar uma péssima notícia, o rosto não resplandece, não é verdade? Pessoa, você já faz, você pede um dinheiro emprestado para o teu amigo, dele pensar. Você já falou, já disse não, né? Vai emprestar. Já faz a leitura no rosto. Quando alguém faz um rosto de desprezo, não dá para perceber? Quando alguém faz um rosto de raiva, também não dá para perceber? Diz que dá para perceber no rosto de uma pessoa, né, um milésimo de segundo antes da pessoa partir para o ataque, né? Aquele segundo em que as pupilas se dilatam e o rosto da pessoa se petrifica. Esse é um momento muito perigoso na vida de alguém. Mas aqui não. Ele quer que o rosto de Deus, a versão viva, que é uma paráfrase da Bíblia, ela traz a versão assim, ó, que o teu rosto sorria para nós. Não é bem isso a tradução, tá, irmãos? Mas que o rosto de Deus sorria para nós. Quando você, Senhor, me abençoe, e Deus sorri para você. Claro que eu vou te abençoar, meu filho. Amém, irmãos?
No sentido cristão, o rosto brilhante de Deus fala de sua rica graça e de seu favor imerecido, que nos abençoou com a vinda do seu Filho, Jesus, que foi prometido a Abraão para cumprir a aliança, para encher de abundância todas as nações, para trazer paz, perdão, salvação, bênçãos eternas sobre os povos da terra. Portanto, irmãos, a mensagem central desse salmo está no versículo 2. Nos abençoe, Senhor. Para quê? Para que sejam conhecidos na terra os teus caminhos, a tua salvação entre todas as nações. Aqueles que conhecem a Deus devem torná-lo conhecido entre todas as nações. Vou repetir. Aqueles que conhecem a Deus devem torná-lo conhecido entre todas as nações. Versículo 3, louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te todos os povos. Versículo 4, exultem, cantem de alegria as nações, pois governas os povos com justiça e guia as nações na terra. Versículo 5, louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te todos os povos. Versículo 7, que Deus nos abençoe e o temam todos os confins da terra. Isso nos lembra Atos 1:8. Ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Portanto, meus irmãos, baseado nessa verdade, aqueles que conhecem a Deus devem torná-lo conhecido entre as nações. Quero destacar dois pontos aqui. Primeiro ponto, as bênçãos dadas a Israel deviam cumprir o papel missionário de tornar o nome do Senhor conhecido em todas as nações. As bênçãos de Deus derramadas sobre Israel tinham de cumprir um papel missionário, para que as bênçãos dadas a Israel pudessem tornar o nome de Deus conhecido em todas as nações. Você conhece a história de Israel, como começou? Em Gênesis capítulo 12, versículo 2, Deus chama Abraão, que é o pai da nação de Israel, o pai dos judeus. E ele faz uma promessa em Gênesis 12, 2. Diz, farei de você um grande povo, te abençoarei, tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem, amaldiçoarei os que amaldiçoarem, e por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. Ó, quantas vezes aparece a palavra bênção aqui, ó. Abençoarei, você será uma bênção, abençoarei os que o abençoarem, amaldiçoarei os que amaldiçoarem. Por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Deus disse para Abraão, sê tu uma bênção. Essa ordem foi dada não apenas exclusivamente para Abraão. Essa nação, essa ordem foi dada para a nação de Israel. Não era só Abraão, a pessoa, o homem Abraão, que tinha que ser uma bênção. Não. A nação de Israel tinha a missão de ser uma bênção entre todos os povos. A nação de Israel tinha a missão de ser um agente abençoador entre todos os povos. Tinha um papel missionário diante das nações, de fazer o nome de Deus conhecido. Irmãos, Israel era um povo muito abençoado, por causa da bênção, da prosperidade dada a Abraão. Mas as bênçãos dadas a Israel tinham uma finalidade aqui muito clara. Tanto em Salmo 67, quanto em Gênesis capítulo 12, tinha uma finalidade muito clara, que era a de tornar o nome de Deus conhecido entre todas as nações. Ou seja, Israel era um povo escolhido por Deus, que tinha o propósito de tornar o nome de Deus conhecido entre todas as nações. Por isso Deus os abençoava. Ou seja, ao observar como Deus abençoava seu povo, eles iriam querer conhecer o nome do Senhor. E é verdade também com a sua vida. É o que nós cantamos.
hoje, em pelo menos 2 ou 3 cânticos, ao contemplar as bênçãos sobre a sua vida, o quanto você é abençoado, as pessoas irão querer as bênçãos que está na sua vida para a vida dele também. E o nome do Senhor se tornará conhecido. Amém? Entendeu isso ou não? Salmo 98:3 diz: lembrou-se da sua misericórdia e a sua fidelidade para com a casa de Israel. Todos os confins da terra viram a salvação do nosso Deus. Então, quando Deus livrava Israel, abençoava Israel, todos os confins da terra ficavam sabendo que Israel era uma nação abençoada. Você lembra da Raabe? Raabe era uma cananita? Não sei, ela era lá da Jericó. Você lembra o que ela falou para os espias quando eles foram lá espiar na terra? O que ela disse para eles? Lembra ou não? Ela falou: eu sei que vocês são uma nação abençoada por Deus. E o nosso povo está morrendo de medo de vocês. Mas Israel, irmãos, foi reprovado, não cumpriu o papel missionário diante do mundo. Em vez de se aproximarem das nações, abençoarem as nações, eles se distanciaram das nações, se isolaram deles. Nos dias do Novo Testamento, Israel era uma nação separatista, racista, preconceituosa e intolerante para com os outros povos. De tal forma, irmãos, que o seu papel missionário desaparecera por completo já nos tempos do Novo Testamento. Em vez de amar os povos, eles os odiavam, eles os desprezavam e eles não tornaram o nome de Deus conhecido entre as nações. Nos dias de Cristo, um gentil aquele que não é judeu, ele era chamado de cachorrinho. Mateus 15:26, quando aquela mulher sírio-fenícia veio pedir que Jesus curasse a filha dela, e Jesus, ele olhou para ela e ironicamente falou assim: mas você acha certo tirar o pão da boca dos filhinhos, que eram os judeus, as bênçãos dos judeus, e dar para os cachorrinhos? O que você diria? Também não quero mais. Não, ela foi humilde, ela falou: mas os cachorrinhos comem a mesa dos seus senhores. Comem as migalhas que caem da mesa. Comem as migalhinhas. O cachorrinho fica ali, caiu uma migalhinha, ele pega, né? E ela falou: tá bom, eu sou um cachorrinho, vira-lata, mas eu quero as migalhas das bênçãos. E obviamente Jesus não veio para dar migalhas, ele derramou a bênção da salvação sobre aquela mulher. Amém, irmãos? Agora, irmãos, isso também às vezes pode estar acontecendo conosco. Será que nós temos nos distanciado daqueles a quem nós deveríamos salvar? Será que temos nos enclausurado dentro das paredes da igreja, deixando de ser a luz do mundo e o sal da terra? Será que nós temos tratado os descrentes como seres inferiores, os quais não são dignos de estarem na nossa presença, de frequentarem as nossas casas e de serem os nossos amigos? O próprio Senhor Jesus Cristo deixou o exemplo que Israel não praticou, porque ele veio com o propósito de resgatar aqueles que os judeus haviam abandonado. Lucas 19:10, Jesus disse: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. A parábola do bom samaritano é uma denúncia ao desvio do povo de Israel. Lucas 15, versículo 11 até o 32, quem foi que resgatou aquele homem perdido? Não foi o judeu escriba, nem o judeu fariseu, nem o doutor da lei. Quem resgatou ele foi o samaritano. Meus irmãos, o que Jesus estava dizendo? Que como os judeus não quiseram ser o canal da bênção de Deus para a salvação da humanidade, ele escolheria um povo que não era digno, mas que ele pela cruz tornou digno, que somos nós, os gentios, para levar a salvação aos perdidos. Amém? Segundo ponto,
as bênçãos dadas à igreja devem cumprir o papel missionário de tornar o nome do Senhor Jesus conhecido em todas as nações. Como eu já disse, Israel falhou em sua missão. Portanto, Deus elegeu outro povo para tornar o seu nome conhecido. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Vocês, falando agora à igreja, vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Irmãos, a igreja é o quê? Uma geração eleita, um sacerdócio real, uma nação santa, um povo exclusivo de Deus. Para quê? Para o mesmo motivo pelo qual Deus havia chamado Abraão, pelo mesmo motivo pelo qual Deus havia chamado Israel, para os abençoar, mas para que essas bênçãos pudessem ser o canal, o meio, o testemunho para que o nome de Deus se tornasse conhecido. A mesma coisa ele diz da igreja, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Esse povo, meus amados, é a igreja, ou seja, somos nós. Assim como Israel, a igreja do Senhor Jesus Cristo também é muito abençoada. Irmãos, eu acho estranho algumas coisas que eu vejo por aí. Alguns crentes pedem vitória como se vivessem na derrota. Pedem bênçãos como se fossem amaldiçoados. Mas olha o que Efésios capítulo 1, versículo 3 e 4 diz da igreja do Senhor Jesus. Se você quiser abrir a sua Bíblia, Efésios capítulo 1, versículo 3 e 4. Efésios capítulo 1, versículo 3. Diz, bendito é o que, irmãos? Abençoador. Abençoador. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Então, irmãos, nós somos um povo abençoado. O povo de Deus, a igreja de Jesus é um povo abençoado. Amém? Então eu não entendo. Ou melhor, quem fica atrás dessa coisa parece que está sempre na derrota, sempre esperando uma vitória, sempre esperando alguma coisa acontecer que vai abençoar. Parece que não entendeu o evangelho ainda. Porque você pode dizer com todas as letras, eu sou muito abençoado. Diga isso assim, ó. Fala assim, eu sou muito abençoado. As bênçãos que nós recebemos do Senhor também devem ter um propósito missionário, ou seja, Deus nos abençoa para que possamos proclamar o seu nome diante dos que não o conhecem. O nosso testemunho deve ser a respeito da bondade, da fidelidade e da graça de Deus. Atos 1:8. Mas receberei poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas. Testemunhas de quê, irmãos? Testemunhas da bondade, da fidelidade, da graça do Deus abençoador. Ao evangelizar alguém, você pode chegar diante da pessoa e falar assim, olha, você quer ser muito abençoado? Você quer receber bênção sem medida na sua vida? Tem que entregar a tua vida para Jesus. Porque quem recebe Jesus é abençoadíssimo. Abençoadíssimo. Sabe, irmãos? Você deve perguntar a si mesmo, por que Deus me deu tantas bênçãos? Como eu posso usá-la para tornar o nome do Senhor conhecido? Versículo 2 do Salmo 67 diz, para que sejam conhecidos na terra os teus caminhos, a tua salvação entre as nações. Obviamente, isso aqui é profético, falando dos tempos de Jesus e da salvação que é em Cristo Jesus.
Conhecimento de Deus é o conhecimento da salvação. Essa é a maior bênção que a igreja pode dar ao mundo, a salvação da alma da pessoa. 1 Timóteo 2,4 diz: Deus deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Então, meus irmãos, as bênçãos dadas à igreja devem cumprir o papel missionário de tornar o nome do Senhor Jesus conhecido em todas as nações. Quero fazer algumas aplicações práticas dessa verdade. Em primeiro lugar, nós temos o mesmo direito que Davi tinha de rogar bênçãos sobre as nações. Não diz aqui, mas esse salmo é de Davi. E ele está rogando bênçãos sobre as nações. Nos abençoe para que as nações sejam abençoadas. Meus irmãos, nós temos esse direito que Davi tinha de rogar bênçãos sobre as nações. Aqui nós vemos o salmista argumentando com Deus, que se Deus o abençoasse, as pessoas descrentes passariam a crer que Deus abençoa os que nele confiam e o que neles esperam. Irmãos, nós também podemos aprender e devemos argumentar com Deus a respeito das coisas que nós estamos pedindo e colocando diante do Senhor. Deus quer que seus filhos argumentem, questionem a situação. A nossa postura diante do Senhor não deve ser aquela choromingança, mas devemos realmente colocar diante do Senhor os nossos argumentos, colocando, reivindicando as promessas dadas por Deus à nossa vida. Nos Salmos nós sempre vemos a argumentação com Deus. Por exemplo, quando Davi confessa o seu pecado, ele diz: Deus, lembra que eu sou feito de pó, portanto alivia a tua mão. Estou obviamente parafraseando aqui, né? Ele falou: se a tua disciplina me matar, eu queria que o Senhor lembrasse que mortos não te louvam. Se o Senhor me matar, o Senhor perde um adorador. A argumentação do Davi para o Senhor. Ele falou também assim, quando ele pedia vitória sobre seus inimigos, ele disse o seguinte: se o meu inimigo me vencer, é o teu nome que vai ser envergonhado. Portanto, se eu vencer, o teu nome vai ser glorificado. Porque se o meu inimigo me vencer, eles vão dizer: o Deus dele não presta para nada. Outro argumento que ele usa, ele diz assim: Senhor, se o Senhor me abençoar, se o Senhor me curar, é o teu nome que será glorificado. Ele diz: se o Senhor me curar, Davi teve um período que ele ficou muito doente, quase morreu. Ele falou: se o Senhor me curar, não vai ser outro Deus que eu vou agradecer, vai ser o Senhor. Se um dia você ficar doente e você for curado, você vai agradecer alguma outra entidade? Ou você vai agradecer a Deus? Use isso. Fala: se o Senhor me abençoar, é o Senhor que eu vou glorificar. O irmão me procurou, falando: quero fazer um culto de gratidão a Deus. Eu falei: amém. Né? Amém. Culto de gratidão a Deus. Né? Porque recebeu a bênção, quero agradecer a Deus. Segunda coisa que eu quero falar com os irmãos, nessas aplicações práticas. Primeiro, segundo, as nossas bênçãos nos tornam responsáveis de proclamar ao mundo o nome do Senhor Jesus. O fato de você ser abençoado te torna responsável de proclamar o nome de Jesus às nações da terra. O resultado da bênção está no versículo 3. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te todos os povos. Exultem, cantem de alegria as nações, pois governas os povos com justiça e guia as nações da terra. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te todos os povos. John Piper disse: missões existe porque adoração não existe. Vou repetir: missões existe porque adoração não existe. Isso significa que onde Deus não é adorado, se faz necessário a obra missionária. Se faz necessário o trabalho missionário. Todo lugar onde Deus não é adorado é um campo missionário. Hoje é véspera de carnaval, né? Tem muitas casas por aí que o nome de Deus não está sendo adorado hoje, sabia? E lá é um campo missionário. Na casa do teu parente, o nome de Deus é adorado? Não? Então lá é um campo missionário seu. Aonde Deus não é adorado, é um campo missionário. Missões existe, porque a adoração não existe.
Você precisa evangelizar aqui dentro da igreja? Não, aqui é o lugar onde Deus está sendo adorado. Então, aonde Deus não é adorado é o nosso campo missionário. Como que nós vamos reverter as bênçãos que nós temos recebido de Deus para abençoar as pessoas que estão à nossa volta? Testemunhando, compartilhando, investindo, abençoando. Terceiro lugar, precisamos testemunhar com mais eficiência daquilo que Deus tem feito por nós. Eu vou repetir, precisamos testemunhar com mais eficiência. O nosso testemunho precisa ser mais eficiente para que alcance o ouvido daqueles que não conhecem a Cristo como seu Salvador. Quem foi abençoado nessa semana que passou? Levanta a mão. Olha, a maioria foi abençoado. Como as nossas bênçãos podem ser o meio pelo qual o ímpio virá a conhecer o nome do Senhor? Nosso testemunho fará o nome de Deus conhecido. Como eu já citei, Atos 1:8. Ser-me-eis testemunha. Testemunha do quê? Da fidelidade de Deus em salvar, das bênçãos que Ele tem recebido que Ele tem nos dado e nós temos recebido. Irmãos, nós devemos pedir as bênçãos de Deus, mas devemos estar sempre prontos para testemunhar do que Deus tem feito por nós. Agora eu queria, de uma forma bem prática, dizer o seguinte: os irmãos percebem que os nossos testemunhos daquilo que Deus tem feito na nossa vida e o nosso testemunho a respeito de Deus deve ser não só da nossa salvação, mas de tudo que a salvação representa e de tudo que está envolvido a resposta de todas as nossas orações? Mas já percebeu que o nosso testemunho fica entre nós? Nosso testemunho muitas vezes é dado no culto aqui da quarta-feira e é dado aos crentes. Mas os crentes não precisam o teu testemunho não é exatamente para o crente. O nosso testemunho deve ser para o descrente, para que ele se converta, para que ele conheça o nome do Senhor. Como o nosso testemunho pode sair de dentro do âmbito da igreja e alcançar as pessoas que estão lá fora? Isso é uma boa pergunta para fazer na célula, para os irmãos discutirem, né? Anota aí. Como? Já vai pensando, para você chegar lá na célula e dar aquela resposta bem legal, né? Como que nosso testemunho pode se tornar mais eficiente? Porque, irmãos, claro que quando o crente ouve um testemunho do outro crente, sua fé é fortalecida. Mas o propósito do nosso testemunho é para que o descrente conheça o nome do Senhor. Precisamos de mais testemunhos na igreja. Precisamos que os nossos testemunhos cheguem àqueles que não conhecem o nome de Deus. Às vezes entre os crentes é só testemunho. Ah, Deus me abençoou, Deus respondeu minha oração. Olha, Deus me ajudou. Aí quando vamos na casa do descrente, falamos nada. Falamos de futebol, falamos do Lula, falamos do PT, falamos de tudo. Mas não damos testemunho. Falou, eu quero te contar uma coisa que aconteceu essa semana comigo. Eu fiz uma oração e Deus me respondeu a oração. Deu o que eu pedi? Testemunhar, irmãos. É a melhor forma de evangelizar. Testemunhar, contar para as pessoas o que Deus tem feito na sua vida. As bênçãos que Ele tem te dado. Hoje nós temos inúmeros meios de comunicação pelos quais nós podemos testemunhar de quem é o nosso Deus, como Ele age na nossa vida, da graça, misericórdia e bondade revelada sobre nós. Às vezes, quando eu olho o Facebook, eu vejo algumas postagens de crentes que está muito longe de ser um testemunho da misericórdia e graça de Deus. Nem devia estar lá. Quando não, você vê crente se lamentando. Irmãos, testemunhem do nome do Senhor. Testemunhem da graça de Deus. Use esse meio para evangelizar. Use esse meio para testemunhar. Bênçãos com objetivos missionários é um princípio dado aqui no Salmo 67, mas é dado também no Novo Testamento pelo apóstolo Paulo em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 8.
Dá uma olhada lá para você ver. 2 Coríntios capítulo 9, versículo 8. Nós somos abençoados para sermos uma bênção. Não dá certo buscar bênção sem querer ser uma bênção. 2 Coríntios 9, 8. 2 Coríntios 9, 8. Segunda Coríntios 9, 8. Deus é poderoso, amém? Para fazer com que lhe seja acrescentada toda a graça, para que em todas as coisas, em todo tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem toda boa obra. Está aí, ó. Você vai ser abençoado para ser um abençoador. Versículo 9. Como está escrito, distribuiu Deus seus bens aos necessitados e sua justiça dura para sempre. Aquele que supre a semente ao que semeia e pão ao que come, também suprirá e multiplicará a semente e fará crescer os frutos da sua justiça. Vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser generosos em qualquer ocasião. Por nosso intermédio, a sua generosidade resulte em ações de graça a Deus. Nós somos abençoados para sermos uma bênção, igualzinho a Abraão, igualzinho à nação de Israel. As bênçãos eram um motivo para que as nações quisessem conhecer o Deus de Israel. Não deveria ser assim conosco, irmãos? As pessoas, ao olharem para a nossa vida, não deveriam querer as bênçãos que nós estamos recebendo de Deus? Ah, pastor, não estou sendo tão abençoado assim. Talvez você precisa passar a semana toda meditando em 2 Coríntios 9, de 8 a 11. Talvez você precise orar mais pedindo as bênçãos do Senhor. E talvez você precise aprender a repartir a bênção que Deus tem te dado na sua vida. Porque Deus está pronto para abençoar. Eu já contei para os irmãos aqui a história da pá de Deus. Quem lembra a pá de Deus? Vou contar de novo. Alguém disse que, à medida que você pega a sua pá e vai padeando a obra de Deus, vai apadeando a vida dos outros, vai abençoando os outros, aí Deus pega a pá dele, aquela pá que Deus tem, e vai padeando a sua obra. Então você pega aqui, passa para alguém, passa para a obra, abençoa alguém, abençoa missões, abençoa a obra de Deus, abençoa a vida de alguém, e aí Deus pega a pá dele e abençoa a sua. Mas sabe qual é o segredo aí, irmãos? É que a pá de Deus é bem maior do que a sua. E você não consegue vencer a pá de Deus, não. É isso que ele está dizendo aqui. A pá de Deus é maior e sempre vai ter abundância, vai ter, aonde tem a bênção, esse círculo de bênção, sempre vai ter muita abundância, porque Deus é um Deus abençoador. Bênçãos, isso deve ser assim conosco. Creio que sermos gratos, testemunhando com fidelidade, abençoando a obra, abençoando os outros, é um meio, irmãos, de sermos ainda mais abençoados. Creio que o testemunho que nós damos é uma semente que está sendo plantada ao nosso próprio favor. Pessoas ingratas acabam deixando de receber as bênçãos que Deus dá, que Deus tem para a sua vida. Vou repetir, pessoas ingratas acabam deixando de receber as bênçãos de Deus. O salvo deve viver em gratidão. Mesmo que você, olha só o que eu vou dizer agora, mesmo que você nunca mais receber nenhuma bênção da parte de Deus, daqui para o resto da sua vida, só o fato de você, das bênçãos que você já recebeu de Deus, é motivo para você viver glorificando, adorando e cantando por resto da tua vida, porque o teu nome estava na lista do inferno, agora ele está na lista do céu, teu nome agora está escrito no livro da vida do Cordeiro, você foi regenerado e salvo pela graça do Senhor Jesus. Se você vive uma vida de choromingança, pare com isso, credo. Comece a glorificar a Deus pela tua salvação. Está lembrando de nada? Fala, Senhor, o Senhor me salvou do inferno, me salvou da morte.
firmou os meus pés sobre a rocha, colocou um novo cântico na minha boca, né? Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Maior é o que está em nós do que está no mundo, né? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus que o justifica. Então, meu querido, vá glorificando o nome do Senhor. Deus vai te dar muita bênção ainda. Amém ou não? Amém ou não? Vai te abençoar, porque Deus é um Deus abençoador. Ele vai te abençoar. Você pode aprender, por esses princípios, a ser mais abençoado ainda, à medida que você decidir ser mais abençoador. Mas sabe, irmão, só o que você já recebeu de Deus já é suficiente para todo mundo ver Cristo em você. Eu queria terminar essa mensagem cantando mais uma vez aquele cântico. Pode ser, Marcos? Então vamos chegar aqui na frente. Depois eu quero terminar fazendo uma oração pelos irmãos. Por todos vocês que querem ser abençoados, mais abençoados, já somos. Vamos agradecer a Deus pelas bênçãos e vamos fazer a oração do versículo 1. Que o Senhor nos abençoe mais abundantemente para podermos abençoar outras vidas. Mas vamos cantar esse cântico primeiro, que diz, pode colocar lá aquela frase, irmão? Pode projetar lá para nós? Senhor, que vidas também vejam como é bom servir a um Deus vivo. Próxima. Pode passar, irmão. E sentir o quê? A tua presença a nos envolver, trazendo a verdadeira paz. Você acredita nisso? É isso que você vive, meu querido? Então se coloque em pé e vamos cantar. Essa palavra tão abençoada que nós cantamos no início do culto e que tem tudo a ver com o que eu preguei hoje. Depois eu vou voltar aqui para orar. Senhor, queremos ouvir a tua voz. Fala, teu povo tá aqui. Senhor, viemos adorar e te louvar, pois maravilhoso tu és. Senhor, queremos ouvir a tua voz. Fala, teu povo tá aqui. Senhor, viemos adorar e te louvar, pois maravilhoso tu és. És sim o dono da vida eterna, que entregas a quem te adorar, em espírito e em verdade, entregando de todo o coração. Senhor, que vidas também vejam como é bom servir a um Deus vivo e sentir o quê? A tua presença a nos envolver, trazendo a verdadeira paz, paz que excede todo entendimento humano, diferente do que o mundo dá, nos fazendo uma família em Cristo, desfrutando da graça do Pai.
igreja. Eu quero ouvir. Como é bom servir a um Deus vivo e sentir a tua presença a nos envolver, trazendo a verdadeira paz, paz que excede todo entendimento humano, diferente do que o mundo dá, nos fazendo uma família em Cristo, desfrutando a graça do Pai. Vamos orar? Queria orar pela sua vida agora. Agora, se você quiser realmente receber a maior de todas as bênçãos que já foi derramada sobre alguém na história da humanidade, você então vai confessar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Porque Jesus é a maior bênção dada à humanidade. Jesus é a salvação eterna. Jesus é aquele que pode salvar a sua alma do fogo do inferno. Jesus pode transformar completamente a sua vida. Se você não entregou ainda, não confessou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida pela fé, nessa oração você pode confessá-lo. Você pode chamar Ele para entrar no teu coração, fazer morada e abençoar a sua vida com a salvação hoje. Coisa maravilhosa é ter Jesus como Salvador. Senhor Deus, nosso Pai, quero te agradecer, ó Deus, porque o Senhor nos abençoou com a vinda de Jesus Cristo, o Senhor nos abençoou, o Senhor teve misericórdia de nós, o teu rosto resplandeceu sobre nós, nos nossos pecados, o Senhor olhou para a nossa miséria, meu Deus, miséria que muitos agora estão vivendo. Muitos estão com a cara cheia de bebida, de droga nesse momento. Adorando a Deus, a carne, a Satanás. Tentando se divertir de uma forma absurdamente errada. Mas só o fato de nós estarmos aqui nessa noite já é uma bênção sem medida. Porque estamos adorando o Deus vivo e verdadeiro. Mas, Senhor, eu quero clamar agora que o Senhor nos ajude a entendermos que nós somos abençoados para sermos abençoadores e que a bênção na nossa vida tem um propósito missionário de fazer o nome de Jesus conhecido. Pai, que a nossa boca não se cale, que nós possamos, ó Deus, ser mais corajosos, mais ousados, mais eficientes, ó Deus, em proclamar, ó Pai, da verdade do Senhor, das bênçãos do Senhor, testemunhar da tua fidelidade, da tua benignidade, da tua misericórdia sobre a nossa vida. Quero clamar a ti, ó Deus, também, se houver alguém aqui essa noite que ainda não foi abençoado com a salvação da alma, alguém aqui, ó Deus, que ainda não recebeu a maior de todas as bênçãos, que é a bênção de ser salvo, a bênção de ser regenerado, a bênção de ter o nome escrito no livro da vida, que hoje à noite, nesse momento, tocado pelo Espírito da graça, possa confessar Jesus como Salvador de sua vida, possa confessar que Jesus vai lhe salvar dos seus pecados, da sua vida errada, da sua vida de miséria, e vai confessar Jesus como Salvador. E se houver alguém agora confessando Jesus como Salvador, eu quero clamar a ti, que essa bênção da salvação, assim como veio na nossa vida, possa vir sobre a vida dessa pessoa agora, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queria perguntar rapidamente se alguém que está aqui em nosso meio, nessa oração, pedindo as bênçãos, entregou a sua vida para Jesus, para receber a maior de todas as bênçãos. Gostaria de saber, alguém fez essa oração?
Levanta a mão. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Queria orar pela sua vida. Mais alguém fez essa oração nessa noite? As bênçãos do Senhor não têm medida. As bênçãos do Senhor não têm fim. As bênçãos do Senhor é sem precedente. Deus abençoe sua vida, minha querida. Que bênção. A maior de todas as bênçãos está sobre sua vida. Igreja, levante sua mão, agradeça a Deus, glorifique o Senhor agora. Esse é o momento em que os anjos do céu estão fazendo uma festa. Glorifique a Deus, diga obrigado, Senhor. Meu Deus, meu Pai, quero agradecer, porque agora nessa noite, desde quando nós chegamos aqui, todas as bênçãos dos céus foram derramadas sobre nós, mas aqui sobre a vida dessa nova irmã, a bênção foi maior, porque a bênção da salvação caiu sobre ela hoje. Não há palavras humanas para descrever o que isso significa na nossa vida, mas, ó Deus, o Senhor vai ser glorificado, o teu nome é glorificado por mais uma pessoa que foi salva pelo sangue vertido na cruz do Calvário. Obrigado, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Só em Jesus eu encontrei minha esperança. Você pode sair do seu lugar, abraçar os irmãos, abençoar a vida dos seus irmãos. Você pode sair do seu lugar, cumprimentar seu irmão em Cristo Jesus. E esse culto estará encerrado nesse clima de comunhão, de bênção que Ele nos tem dado. Seu amor me apegarei. Só em Jesus eu encontrei homem divino Salvador, presente doce de amor, foi rejeitado pelos seus, naquela cruz padeceu, justiça ele satisfez, não sofro mais condenação, por sua morte viverei. Luz que ante as trevas se apagou, glorioso dia então nasceu, vivo ele está, ressuscitou, vitorioso ressurgiu, do meu pecado redimiu, pois ele é meu e dele eu sou, pelo seu sangue me comprou. Não há mais medo ou culpa em mim, esse é o poder de Cristo, por toda a minha vida aqui, nele serão meus dias, nem o poder do inferno irá das suas mãos me afastar, até voltar ou me chamar, só em Jesus confiarei. Só em Jesus, se o medo vem
Jesus, meu coração, todo meu ser, esta canção a ti, Jesus, o Rei dos Reis, o meu Senhor, a salvação só em Jesus, só em Jesus, só em Jesus. Até voltar ou me chamar, só em Jesus confio.